O que realmente é importante para você? É sabido que aquilo que é importante para nós, ou aquilo que é mais importante para nós, é aquilo que nós dedicamos mais tempo. E a minha pergunta é: o que é mais importante para você? Vivemos dias de intensa correria. Vivemos dias em que temos diversos alvos, diversas metas, estabelecemos tantos objetivos para as nossas vidas, que muitas vezes não conseguimos focar em todos ao mesmo tempo. E nos perdemos, e muitas vezes não chegamos a lugar algum. E isso acontece também na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós não focamos naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, e nos perdemos no meio disso. Há um termo que chama-se multitarefa, que está em alta nos dias de hoje. Muitos profissionais em busca, muitas vezes, de uma recolocação no mercado de trabalho, têm colocado até nos seus currículos essa característica, tipo capacidade multitarefa. Multitarefa. E a minha pergunta é: será que nós conseguimos realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo, focado? Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos fazer as coisas como a águia? A águia tem uma capacidade de visão que ela consegue focar 3 alvos simultaneamente. Será que nós conseguimos focar 3 coisas simultaneamente e dedicar atenção e assimilar as informações que esses 3 alvos eles nos oferecem? Será? Há vários estudos sobre gestão de tempo que provaram que antes da geração Y, ou seja, pessoal que nasceram da década de 80, 90 para trás, eram pessoas unitarefa ou monotarefa, como eu. Nasci um pouco antes da década de 80. Talvez muitos de vocês, não adianta você rir, muitos de vocês nasceram nessa época. Então, segundo esses estudiosos sobre gestão de tempo, você é um monotarefa, como eu sou um monotarefa. Mas aqueles que nasceram depois dessa época, já nasceram nessa época de intensa descoberta tecnológica e é provado, de certa forma, que eles são capazes de fazer várias coisas simultaneamente. Um exemplo bem prático: assistir televisão e ler um livro ao mesmo tempo. O multitarefa, ele consegue focar naquilo que ele está assistindo e ele consegue focar no livro que está lendo. Eu não consigo essa proeza. Mas o multitarefa, ele consegue isso. Essa é uma realidade da pessoa multitarefa. Ela consegue coordenar, dividir a sua atenção em várias coisas simultaneamente. Só que existe uma outra questão ainda mais importante a ser considerada, que é nessa direção que eu gostaria que nós começássemos a empenhar o nosso raciocínio. 2 perguntas. Em que tenho gasto meu tempo? Eu não sei se você já parou para responder essa pergunta. Em que eu tenho gasto meu tempo? Há coisa de 2 meses eu comecei a fazer um curso online. E como são diversas pessoas em diversos lugares do mundo, normalmente essas pessoas perguntam para mim: como foi o seu dia? Isso me levou a pensar: o que é que eu faço no decorrer do meu dia? Do acordar até o momento ali em que estou desenvolvendo aquela aula. Como foi o seu dia? Isso me levou a pensar quanto tempo eu gasto para ir, de repente, para me levantar na devocional, ir para a academia, voltar e vir para o trabalho, desenvolver ações assertivas dentro do trabalho. Isso me começou a levar a esse tipo de raciocínio. E a minha pergunta para você é: em que você tem gasto o seu tempo? Como tem sido o seu dia? Como foi o seu dia de hoje? Como foi o seu dia de ontem? Como foi o seu dia de sexta-feira? Como foi a sua semana? Como está sendo o seu final de semana? Em que você tem gasto o seu tempo?
E uma outra pergunta: será que eu tenho feito um bom uso do meu tempo com coisas que realmente valem a pena, que edificam, que constroem? Ou será que eu fico simplesmente gastando tempo? Uma coisa a considerar é um pedido de Moisés, num dos Salmos, quando ele diz, no verso 12 dos Salmos 90, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nesses últimos meses, eu tenho pensado muito sobre esse versículo, porque eu tenho procurado otimizar o meu tempo, porque eu tenho entendido que já não tenho mais tanto tempo assim. Então, o meu pedido para Deus é: Deus, ensina-me a desenvolver uma rotina em que eu possa viver com sabedoria e discernimento, para ser mais frutífero, para viver de uma maneira mais intensa o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque com certeza muitos de nós perdeu muito tempo com tantas coisas sem sentidas, sem muitas vezes o devido valor. E o tempo é algo finito, é algo limitado. E principalmente o tempo não volta. Não volta. Durante 18 anos, eu tive uma companheira de visita. Hoje ela está bastante idosa e com a saúde bastante debilitada. Mas ela me cobrava e me ensinava algumas coisas muito importantes. Algumas vezes, quando eu tinha um entreveiro com a minha esposa, e eu participava para ela, ela falava assim: ô Bar, por que você fica perdendo tempo com coisas pequenas? E todas as vezes, quando eu falava isso para ela, e ela falava isso para mim, porque era algo que muitas vezes se repetia, eu lembrava do que foi a vida dela. Foi casada com alguém muito tempo, gerou filhos, e empenharam numa vida de trabalho, esforço, sacrifício, para um dia aposentarem-se. E o sonho era: olha, quando a gente se aposentar, a gente vai comprar uma casa na praia, e a gente vai viver o resto dos nossos dias tranquilo, sossegado. O marido aposentou-se e ficou esperando a aposentadoria dela. E quando elas se aposentam, estão prestes a querer empreender a realização daquele projeto, ele morre. E ela não viveu aquele projeto. Perderam tempo dedicando à elaboração de um projeto, sem viver o dia a dia. E o que restou foi um certo remorso. Investimos, mas não desfrutamos. Então, eu sempre lembrava disso quando eu falava para ela que meu diálogo, minha comunicação estava interrompida com meu cônjuge. E ela falava: não perca tempo. E quantas das vezes nós perdemos tempo vivendo de uma maneira tola, arrogante, desprezando a nossa própria mortalidade, desconsiderando a necessidade que um dia nós teremos de prestar conta diante de Deus, não usando bem o maior valor que nós temos, que é o tempo. Como você está usando o seu tempo? Você está investindo naquilo que realmente importa? Ou você está perdendo tempo com coisinhas pequenas, com vaidades, com orgulho, com reputação? Em que você tem gasto o seu tempo? A Bíblia, ela menciona diversos versículos que fala uma coisa. E esses versículos que dizem uma coisa, eles trazem algumas orientações valiosas, porque elas apontam para aquilo que realmente é importante. Eles apontam para aquilo que realmente vale a pena de ser buscado, para que possamos realmente fazer valer a pena o tempo que nós temos. O tempo que nós temos.
Quando eu olho no espelho, eu vejo os meus cabelos, né, brancos. Quando eu ouço eles cantando aqui, os teus cabelos, né, os teus cabelos são brancos, eu lembro que parece que a vida passou assim tão rápida, que não era assim, né? Era preto, né, igual do irmão ali, mas já não é mais. O tempo passou, o tempo está passando. E agora, como eu estou vivendo esse tempo? Eu preciso viver esse tempo com discernimento, para que depois eu não venha estar numa situação de saudosismo ou de remorso, por não ter vivido, investindo tempo naquilo que realmente valia a pena. 3 coisas eu quero discorrer sobre aonde você investiu o seu tempo, vivendo uma vida que realmente importa. Então, em primeiro lugar, para viver o que realmente importa, concentre seus esforços em buscar a Deus. É sabido que nós esforçamos-nos para desenvolver uma vida acadêmica. Passamos anos assentados em um banco, pesquisando. Para quê? Para recebermos um certificado. Agora você é graduado nisso. Agora você possui o mestrado disso. Agora você é doutorado nisso. Gasta-se anos, milhares e milhares e milhares de reais, horas e horas e horas de tempo, investindo numa formação acadêmica. Investe-se esforços, tempo, sacrifício para uma realização profissional, financeira. Mas as pessoas estão perdendo de vista algo essencial, que é empreendermos esforços para buscar a Deus. Eu sou de uma época em que nós buscávamos a Deus com muita intensidade. Nós víamos à igreja, íamos às vigílias, muitas vezes nas matas, nos lugares, às vezes até hostis, porque a gente queria buscar a Deus. A gente queria mais a Deus. E hoje eu observo que as pessoas não estão mais buscando a Deus por aquilo que Ele é. Estão buscando a Deus por aquilo que eles podem oferecer, para suprir uma necessidade muitas vezes urgente. Você precisa concentrar os seus esforços para buscar a Deus, conhecer a Deus, viver Deus. De repente a sua vida está sem sentido, você vive correndo atrás das coisas porque você perdeu o foco. Não existe multitarefa no mundo espiritual. Ou você foca a Deus ou você foca outras coisas. Não tem como você dividir a atenção com o mundo espiritual e o mundo secular. Senão você é aquilo que o pessoal chama de crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. E não é isso que o Senhor deseja para você. Você precisa concentrar os seus esforços em buscar a Deus. O salmista Davi, dos Salmos 27, verso 4, ele fala 2 palavras muito interessantes dentro desse contexto. Uma coisa, pedi, está grifado aí, negrito, ao Senhor, e a procuro, outra tradução diz, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. O contexto aqui, Davi ainda não era rei. O contexto aqui, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul na época. Então, quero estabelecer um paralelo nesse momento da vida do rei e esse momento talvez na sua vida. Davi tinha promessa, você tem promessa. Davi tinha sido ungido para ser rei em Israel, mas a promessa não havia se cumprido. Muito pelo contrário. Em vez do cumprimento da promessa, perseguição, injustiça. Talvez você se identifique com isso. Você tem promessa de Deus, mas você não está vivendo essa realidade atual.
Você está sofrendo injustiça, perseguições, maus tratos e tantas outras coisas que de repente possa ser a sua realidade atual. Davi, ele ainda não era considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele estava num processo, mas ele tinha algo no coração dele que o diferenciava das demais pessoas. Ele tinha um desejo pelo Senhor. Ele tinha um desejo de conhecer a Deus. E ele diz uma coisa, ele não diz várias coisas. Pedi ao Senhor. Ele não está pedindo ao Senhor a cabeça de Saul. Ele não está pedindo ao Senhor o cumprimento de promessas liberadas sobre a vida dele. Ele não está reclamando ao Senhor por promessas não cumpridas. Ele não está questionando o porquê, o para quê de algumas tragédias na vida dele. Mas ele está dizendo uma coisa pedi ao Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue favor, graça do Senhor em algumas áreas das nossas vidas? Porque às vezes a gente vive assim, desfocado, atirando em todas as direções. Precisamos, como Davi, de uma coisa, não é de um monte de coisas. Precisamos de uma coisa, e devemos pedir isso a quem tem, e devemos procurar isso a quem pode nos dar direção, que é o Senhor. Uma outra tradução diz: uma coisa eu desejei do Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. Ele fez uma avaliação da vida dele, e ele percebeu que o que realmente valia a pena era dedicar a sua vida nessa busca. Ele ainda não era rei, ele tinha promessa. Ele estava vivendo uma situação complicada, uma vida de fugitivo, risco de morte, teve que abandonar tudo. Família teve que correr junto com ele, porque se o Saul pegasse algum membro da família, com certeza ele mataria, ou usaria como refém para tentar atrair Davi. Mas ele tem esse desejo. Uma coisa eu quero, dizia Davi. Uma coisa eu desejo, dizia Davi. Uma coisa eu peço, dizia Davi. Ele tinha um foco. Ele tinha uma meta. E uma meta dividida leva a distrações. Uma meta dividida leva à fraqueza, porque você não consegue empenhar esforços em diversas direções ao mesmo tempo. Uma meta dividida leva a decepções, porque você começa a enfrentar uma cadeia de fracassos, decepções aqui, decepções ali, decepções acolá, e você pergunta: cadê Deus? E Ele pergunta: o que é que você está fazendo do seu tempo? O que é que você está fazendo da sua vida? Você precisa concentrar-se naquilo que realmente é importante. Quando? Hoje. Porque o Evangelho é para ser vivido hoje, não é um dia, mas é hoje. Darwin Roberts, ele diz o seguinte: o surpreendente é que o indivíduo que busca uma coisa torna-se bem-sucedido. O indivíduo que responde ao chamado a uma única busca se tornará fiel, bem-sucedido e realizado. Quem tem foco chega lá. Quem tem um monte de foco não chega a lugar algum. Quem atira em todas as direções não alcança e não atinge nada, nem ninguém. Como você tem gastado o seu tempo? Você tem empreendido esforços para buscar a Deus, conhecer a Deus? Duas parábolas Jesus conta em Mateus 13, 44 ao 46. A primeira parábola, ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A outra parábola
Jesus diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Duas parábolas que têm algumas coisas em comum. Primeiro, uma busca intensa pelo reino de Deus, para encontrar esse tesouro que era o reino de Deus, para encontrar essa alegria que há no reino de Deus. E quando eles encontram, eles desistem de tudo, eles vendem tudo, a fim de conquistar completamente aquele tesouro que é o reino de Deus. Ou seja, porque só compartilhamos, só damos aquilo que temos. Não procrastine mais a sua busca por Deus. Decida fazê-lo agora. Não fique empurrando com a barriga, não, mais para frente. Eu preciso resolver um problema, eu preciso me aposentar, eu preciso fechar aquele negócio. Quando eu fechar aquele negócio, então eu vou ter mais tempo. Você não vai ter tempo. Pelo contrário, você está perdendo tempo. E não dá para você reconquistá-lo. O tempo é o bem mais precioso que você tem. Você tem saúde? É um tempo de saúde. É o bem mais precioso que você tem. Então é agora, é hoje, que é o tempo de buscarmos a Deus, empreendermos essa busca incessante, intensa, sabe, com todas as nossas forças para encontrar-se com Deus, para conhecer a Deus. Isaías 55, verso 6 diz: busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Ainda é tempo de você fazer isso, buscá-lo, porque você pode achá-lo. Segundo lugar, para viver o que realmente importa, supere o seu passado e viva o seu destino. Há muitas pessoas presas a um passado, e passado é como amarras. Hoje de manhã eu estava citando uma experiência que eu tive quando jovem, solteiro, em frente do IE Fernando Costa. Eu já contei essa história aqui. As meninas ficaram tudo, perfiladas lá, junto à entrada do colégio. E eu, muito bacana, do outro lado da avenida, estou lá, De repente, bum! Abracei um poste enorme. Aí você quer olhar, mas não quer olhar. Porque você sabe que você agora é fruto dos olhares de todas aquelas pessoas. Quando você olha para o lugar errado, você tropeça. Quando você olha para trás, você vive capengando. Eu não sei quantos de vocês já abraçaram alguma coisa estranha, porque olharam do lado, olharam para trás. Ei! Não sei qual é ou qual foi o seu passado, mas olha, dá um perdido nele. Deus tem um propósito para a sua existência. E com certeza Ele não está no seu passado. Ele está a partir do seu presente e dos posicionamentos que você estabelece hoje. Para viver o que realmente importa, supere seu passado e viva o seu destino. Veja esse exemplo, o apóstolo Paulo. Filipenses 3, 13, 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço,
diz Paulo. Mas você percebe que dentro dessa uma coisa existem algumas ações. É esquecendo-me e avançando. Não é esquecendo-me e lidando com aquilo, ou amarrado aquilo, carregando aquele fardo. Como foi dito aqui hoje, muitas vezes a gente carrega fardo dentro de nós que se tornam pesos, que nos impedem andar com fluidez, nos impedem correr para viver o nosso destino. Então nós precisamos muitas vezes largar isso para trás, esquecer, dar um perdido e continuar a nossa caminhada. Paulo, ele teve um passado ruim, foi perseguidor, assassino de cristão, um líder religioso negativo. Mas ele também teve um passado bom, ele teve uma posição influente na sociedade, ele era o cara. Só que ele agora está convencido de que havia de deixar tudo para trás, para viver o que Deus tinha para a sua vida. Se você não abrir mão de algo que está lhe prendendo, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Deus está falando isso para algumas pessoas. Enquanto você ficar olhando para trás, você não vai enxergar algo que Deus já tem mostrado para você com clareza, a ponto de você dar um perdido em tudo e fazer como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguir para aquilo que Deus tem. Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, mas isso não importava para ele. Ele tinha um alvo na mente e nada poderia tirá-lo desse caminho, desse objetivo, desse alvo, desse foco. Nada. Tentação alguma, paixão alguma, nada. Ainda que coisas ruins acontecessem a ele, e aconteceu. Espancamentos, tentativas de homicídio, tantas coisas ele experimenta. Por quê? Coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Coisas ruins acontecem com todas as pessoas, sejam boas ou sejam ruins. Agora, a questão é se você vai permitir que isso te afaste de Deus. A questão é se você vai permitir que isso tire o seu foco de Deus, do reino de Deus, do chamado de Deus para a sua vida. Porque se você perder isso de vista, você vai continuar vivendo uma pequenez de problemas de passado. Davi, Zaqueu, ladrão da cruz e muitos outros personagens bíblicos fizeram muitas coisas ruins no passado deles. E eles tinham bons motivos para desistir, mas não fizeram continuar essa corrida, essa caminhada rumo ao encontro com a eternidade, com os céus. Existem dois tipos de prisões em relação ao nosso passado. Primeiro, estar preso nas decepções do passado. Tem muita gente presa às decepções. São as mágoas, os traumas, as perdas, as derrotas, as frustrações, os sentimentos de rejeições e tantas outras coisas. Tem muita gente assim, contabilizando, tem uma lista de perdas. Tem muita gente que por causa do passado não consegue enraizar lugar algum. Vive de um lado para o outro, pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Você está perdendo tempo. Você precisa lembrar-se de onde caiu, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Você precisa lidar com isso. Porque isso são amarras que estão impedindo você de ter uma revelação completa de Deus para a sua vida. Está perdendo tempo. Tem gente presa nas decepções do passado. Mas existe um outro tipo de prisão com relação ao passado, que são pessoas que estão presas às conquistas do passado. São aquelas pessoas que vivem de saudosismo, dizendo assim, mas naquela época que era bom. Se a gente pudesse voltar atrás. Não dá. Não dá. Lamento dizer, mas não dá, não tem como você voltar atrás. Passou, já era. Você tem um destino dado por Deus para você.
Então supere o seu passado e viva o seu destino profético. Caso contrário, você vai ficar perdendo tempo. Vai ficar perdendo tempo. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo hoje. Esse texto aqui de Jeremias 29:11, o contexto é que o povo estava debaixo do juízo de Deus, havia passado 2 anos de escravidão na Babilônia, e Deus fala através do profeta que aquela situação iria perdurar 70 anos. Que coisa, né? Tão bom quando a gente ouve uma revelação, uma profecia que diz assim: eis, eu estou com você, meu filho, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas, vai, glória a Deus, Deus falou comigo. Agora Deus falou com esse povo: olha, passou 2 anos, tem mais 68 para vocês ficar debaixo da escravidão. Mas eu tenho um conselho para vocês: casem, gerem filhos, façam plantações, porque o tempo vai se cumprir. Mas eu digo mais, o verso de número 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Deus tem plano para a sua vida, meu irmão. Deus tem um destino profético para a sua vida, minha irmã. Desvencilhe-se das coisas do passado, não importa se eles foram bons ou tenebrosos, dá um perdido nisso e olha, vá para frente. Porque o que o Senhor faz conosco, quando a gente vai para Ele, é que Ele pega a fatura, toda a dívida, todo escrito que era contra nossas vidas e rasga. Ele destrói, Ele pega aquilo e lança no mais profundo abismo e não se lembra mais. Agora, se Deus não se lembra mais das mazelas do seu passado, por que você lembra? Vai para frente. Vai para frente. Terceiro e último lugar, para viver o que realmente importa, escolha descansar em Deus. Escolha descansar em Deus. Tem muita gente procurando descanso em tantos lugares. Em tanto tempo, às vezes. Não, quanto mais tempo eu ficar parado, mais descansado eu vou ficar. Não. Descanso, na Bíblia, não é um dia. É uma pessoa. Tem uma religião que eles consideram o descanso como um dia, o sábado. Mas o descanso, quando você olha de uma maneira mais criteriosa na Bíblia, é uma pessoa. É Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Salmos de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Só o Senhor dá descanso. Só o Senhor dá descanso. Eu não sei como está a sua vida, porque talvez você está vivendo uma vida tão intensa. Você é multitarefa. 1000 coisas ao mesmo tempo. E você está exausto. Está trocando figurinha com o papagaio. Eu tive uma época assim. Só que quando você escolhe ir para esse lugar, ir para essa pessoa que é o Senhor, você encontra descanso. Você encontra descanso. Não importa a circunstância, não importa o que você está fazendo, quando você coloca o seu coração nesse lugar, nessa pessoa, você encontra descanso. Que é um texto que fala muito sobre isso. Lucas 10, 41 a 42. Jesus, ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta, bastante preocupada com tantas coisas, ela vai para a cozinha. E Maria vai para os pés de Jesus.
Marta fica indignada por ver Maria tranquila e ela fadigada. E chega para Jesus e fala para Jesus: Jesus, manda ela vir me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Agora olha para esse texto e veja que coisa é essa. Jesus não identifica para Marta que coisa é essa. Por quê? Está implícito aí. Mas por que as pessoas olham para esse texto e não conseguem descobrir que coisa é essa? Porque hoje nós somos pessoas que queremos facilidades, queremos fazer coisas, pequenas para obter grandes resultados. Que coisa é essa? Eu fui perguntar, que coisa é essa? Porque muitas coisas aqui significa preocupação, irritação, inquietação, frustração, ansiedade. E uma coisa significa paz, descanso. É isso que os escritores eles estavam querendo dizer aqui e ensinar. Essa questão do contraste. Porque por um outro lado, se fosse o contrário, se fosse Marta que estivesse fazendo as coisas, as tarefas dela ali, cuidando da cozinha, mas o seu coração estivesse em paz, estivesse descansando no Senhor. E por outro lado, lá Maria, aos pés de Jesus, mas inquieta, questionadora: mãe, por que Marta não está aqui? Por que Marta está lá? Ela devia estar aqui. E se ela fosse para Jesus e perguntasse: Jesus, por que Marta não está aqui? Jesus ia dizer para Maria: Maria, uma coisa basta, uma coisa necessária, é você colocar o seu coração no lugar de descanso. Não importa o que você esteja fazendo, não importa os desafios que você tenha, você precisa colocar o seu coração no lugar de descanso, e esse lugar é o Senhor. O ponto aqui desse texto e contexto não é uma contemplação versus serviço, mas é estar descansado em Deus em qualquer circunstância. É você confiar em Deus em qualquer circunstância. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está apreensivo, não vê a hora de acabar o culto, você tem um monte de coisa para resolver. E está preocupado com o seu amanhã, chegar no trabalho, abrir a loja, sei lá o quê. Relaxa. Aquieta o seu coração, para que você saiba quem é Deus. O que é que tem inquietado o seu coração hoje? O que é, ou quais são as raízes que estão produzindo em você a ansiedade? Você mal consegue se alimentar direito, vive apreensivo, elétrico, e você acha que isso é bom. Isso só vai fazer com que você vá encontrar-se com o seu Criador mais cedo. Isso vai abreviar tempo de vida saudável para você desfrutar. Você precisa identificar isso. O que é que está inquietando o seu coração? É a sua carreira profissional que não está deslanchando? São seus recursos financeiros que são escassos, por mais que você empreenda esforços para adquiri-los? É o seu casamento? Está em crise? É a sua família? São os seus relacionamentos? É alguma enfermidade? O que é que está inquietando o seu coração? O que é que está tirando a sua paz? O que é que está roubando a sua alegria de viver e de servir ao Senhor? O quê? Você precisa identificar isso. Porque de repente você está gastando tempo em coisas que não importa. Não gera nada. Você está enganando a si mesmo, está fazendo o jogo do diabo. O apóstolo Paulo,
Ele diz em Filipenses 4, 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi. Eu negritei tudo isso aí. Aprendi. É um aprendizado. Adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Quem está falando isso é Paulo, não é um Zé Ruela qualquer. É Paulo. Paulo. Ele está dizendo, eu aprendi. E não foi nos pés de Gamaliel, não. Foi andando e seguindo o Senhor em obediência. Ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, ou seja, é algo para ser descoberto. De viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Só depois que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas tiram esse versículo do contexto, né, e diz, tudo posso naquele que me fortalece. E põe na geladeira, um imã na geladeira, põe num adesivo lá não sei na onde, tudo posso naquele que me fortalece. Pode mesmo. Quando você está enfermo, você pode experimentar o consolo na dor, pode experimentar todo o processo que muitas vezes o Senhor permite que você passe para ser curado. Você pode, mas isso é um aprendizado, e dentro desse aprendizado você precisa aprender a se alegrar, porque a sua vida não está nas mãos do acaso, nem nas mãos do destino. A sua vida está nas mãos de um Deus, Criador de todas as coisas. Uau! Precisamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E eu concluo perguntando, em que você está investindo o seu tempo? Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? Você quer descobrir no que você tem investido mais tempo? Basta saber ou analisar onde você gasta mais tempo. Que é lá que está seu foco. Se não for no Senhor, você precisa fazer um redirecionamento aí, um reposicionamento aí do seu foco. Você precisa ajustar as suas lentes. Você precisa realmente investir o seu tempo naquilo que realmente importa. Estabelecendo prioridades. Veja o que Jesus diz. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar. É uma coisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Busque conhecer a Deus. Busque desencilhar-se desse passado e conhecer o propósito, o destino profético de Deus para a sua vida, e viva-o. Marcando a sua geração, frutificando. Os seus certificados não vai além da sepultura. Os seus ganhos não vai além da sepultura. Tudo fica, tudo passa. Mas o que não passa é aquilo que você deixa estampado na vida de alguém que vai dar continuidade na sua, ou com a sua vida.